Vamos conversar ao vivo com o Fábio Shapiro. Ele é mestre em Relações Internacionais, mora em Hanaana, cidade que fica ali pertinho, colada de Tel Aviv. Fábio já acompanha a gente aqui no JP Internacional. Boa noite, Fábio. Agora mais de meia-noite por aí. O que vocês estão vivenciando nesse momento? Já foi autorizada a saída de vocês dos bunkers, ir para as ruas? Como que é a situação nesse exato momento aí onde você está? Boa noite, Fabrício. Um prazer sempre estar na Jovem Pan. Nós já fomos liberados para sair dos bunkers desde mais ou menos uma meia hora atrás. O centro de Israel nessa leva de mísseis iranianos não foi atingido, só foi para o norte, na região de Haifa. E com isso, o fronte interno de Israel liberou o pessoal que mora no centro e em outras regiões de sair dos bunkers. Com isso, claro, para ficar espertos para qualquer situação, ficar perto de um bunker, mas não necessariamente estar dentro de um deles. A situação aqui está dessa forma ainda complicada. Já é a segunda noite que nós passamos por ataques. Mas desde o começo da guerra, no 7 de outubro, se sente um pouco que a população está um pouco cética sobre ataques. A gente vê um aumento agora, de fato, ataques que atingem locais, mas a população quer se sentir livre para poder fazer qualquer coisa. Hoje mesmo, a partir das, mais ou menos pela 1h30, 2 horas da tarde, o governo liberou a saída. Não precisa ficar perto dos bunkers para a população em geral, e com isso você via muita gente indo para os parques nacionais, indo para as praias, claro, em uma certa proximidade de suas casas, mas de uma forma mais... faz parte da guerra, já se tornou uma coisa comum. Vamos para os bunkers, saímos, continua a vida. E na situação agora, já esperando por mais ataques à noite e talvez ainda mais ataques durante essa madrugada, a população já está dormindo em bunkers ou já está preparada para atuar o mais rápido possível. Agora, Fábio, a população de Israel se sente protegida nesse momento? Ela se sente segura? A gente sabe que são 20 meses de guerra e, claro, que o 7 de outubro deixou marcas ali muito graves na população israelense, mas desde o 7 de outubro a gente não teve uma intensificação tão grande dos ataques, ainda mais agora contra uma força tão grande quanto a do Irã, né? Então eu queria saber qual que é a sensação geral da população nesse momento. Há uma sensação ainda de segurança, de confiança também no governo para seguir lidando com essa situação? Aí é uma pergunta interessante, Fabrício, porque a questão de confiança no governo, você pode dizer, uma questão relativamente política aqui em Israel, porque sempre existe um ataque entre a direita de Israel, a esquerda de Israel, quem está a favor disso, quem está a favor daquilo. Mas nessa questão especificamente dos ataques do Irã, até a esquerda de Israel, que tem como seu líder Yair Lapid, disse: estamos a favor, o Irã tem que acabar. Não é simplesmente um líder de Israel falando. O MBS, o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, já chegou numa entrevista na CNN americana a falar que o Ayatollah era como se fosse um Hitler da região. Então, o povo inteiro de Israel entende que isso é uma questão necessária, para atacar não exatamente o povo iraniano, mas o governo iraniano. O povo iraniano e o povo judeu têm uma longa história. Mas realmente nós estamos vendo, pelo menos na área internacional, mais apoio a Israel e o povo está se sentindo relativamente seguro. É claro que há um medo maior, porque agora estamos falando de mísseis balísticos em maior quantidade, não são foguetes vindo do Hamas ou do Hezbollah, mas em geral, por conta dessa guerra longa que foi acontecendo, o povo já está mais tranquilo. Eu posso dizer que está até mais tranquilo que em muitos países fora, incluído o Brasil, mesmo que não tanto, mas os Estados Unidos, depois dos ataques na protesto em Denver, do evento da comunidade judaica de Washington, no Canadá teve ataques, na França teve ataques. Eu sinto realmente das pessoas que a gente conversa aqui, o medo está mais para fora relacionado ao antissemitismo e ao antisionismo do que de fato no dia a dia de Israel. E você precisou ficar no bunker por quanto tempo nesses últimos dias? Como é que tem sido a sua situação aí dentro de casa? Em média, o governo tem pedido para as pessoas ficarem nos bunkers até o fim da salva. Normalmente acaba sendo em torno de 1 hora.
Ontem à noite nós tivemos em torno das 9 horas um ataque que durou até mais ou menos às 10. Hoje nós tivemos depois disso um ataque lá pela 1 da manhã que durou até 1h30, 1h40. Normalmente são ataques que duram 40 minutos, 1 hora, mas por facilidade, já que eu moro num apartamento que tem um bunker dentro dele, eu e minha família decidimos, ok, depois do ataque das 5 da manhã, já é tarde, vamos ficar aqui no bunker mesmo, é mais fácil, é mais tranquilo, não precisa correr, porque assim tem essa correria de tocou o alarme e vai. Pode ser, uma das questões interessantes que muitos dos considerados feridos da última noite, foram não por realmente serem atacados por parte dos mísseis ou cair no prédio deles e ter escombros, mas muitas pessoas que tiveram ataques de ansiedade, pressão alta, e aí foram socorridos também, e também está considerado nos feridos. Então a pressão acaba sendo, às vezes, até maior do que, de fato, o ataque. Certamente, né? Um momento de bastante pressão psicológica também na população, claro, não resta dúvida sobre isso. Fábio, você vive aí na sua casa com quem exatamente? Você falou de sua família, você tem filhos? Como que funciona? No momento eu tô morando com meus pais, eu tenho aqui meu pai e minha mãe junto comigo, minha mãe e eu não vamos trabalhar nessa semana, pelo menos por enquanto, até segunda ordem do governo, mas meu pai ele é médico, então ele tem que se preparar para qualquer possibilidade, é considerado um trabalho essencial aqui, então ele continua, mas realmente na nossa visão há esse medo na família, mas é relativamente tranquilo, estamos acostumados já com essa situação, então como eu falei, tem um pouco desse ceticismo sobre o ataque, talvez até um cinismo sobre o quanto isso pode gerar de dano no geral, e não só na gente, como na população de Israel em geral, a vida continua e a nossa família também. E vocês receberam algum tipo de contato da Embaixada Brasileira? Houve alguma manifestação do governo por aqui? Como é que tem sido isso? Especificamente da Embaixada Brasileira, nós não recebemos nenhum contato. Não sei como é que está a situação também, porque por conta das relações entre Brasil e Israel estarem não nas suas melhores situações em geral, nós vemos que não temos nenhum embaixador brasileiro aqui, de fato. Então, nós temos o chefe da missão trabalhando como embaixador, cônsul. É realmente complicado a situação. Eu conheço algumas pessoas que trabalham na embaixada, trabalham muito duro com as condições que têm, mas o fato de não ter apoio político dentro do país para os seus próprios cidadãos é um pouco complicado. Então, não vejo isso como um problema da pessoal que trabalha na embaixada, mas sim da liderança do país em não entender a complexidade desse conflito que nós vivemos aqui. Tá certo, a gente conversou com Fábio Shapiro, mestre em Relações Internacionais, mora ali nos arredores de Tel Aviv, tem também acompanhado essa situação de perto. Fábio, muito obrigado por participar aqui com a gente no JP Internacional. Esperamos que a gente possa conversar em breve também numa situação melhor, viu? Muito obrigado, como disse no começo, sempre um prazer falar na Jovem Pan, essa rádio que escutei desde minha infância. Tá certo, muito obrigado, viu?